Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje nós vamos enfocar um tema quentíssimo. Trata-se da Escola Cidadã, Educação e Promoção do Letramento em Saúde Menstrual, PROLEME. E para falar sobre isso, a gente tem duas convidadas, a professora doutora Natália Fernandes de Andrade e a professora doutora Catarine Lima Moraes. A Natália é professora adjunta da Faculdade de Ciências e Tecnologias em Saúde da Universidade de Brasília, da UNB, é doutora e mestre em saúde coletiva pela Universidade de Brasília, especialista em docência para a educação profissional e tecnológica pelo Instituto Federal de Brasília, no campus Samambaia, graduada em saúde coletiva e em pedagogia, vice-coordenadora do Laboratório de Educação, Informação e Comunicação em Saúde, pesquisadora e vice-líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Informação e Comunicação em Saúde Coletiva pelo CNPq, atuou como consultora técnica na Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde no período de 2022 a 2024. Ela pesquisa e atua na área de educação, informação e comunicação em saúde, gestão da informação e tradução do conhecimento, tecnologias da informação e comunicação, inclusão digital, alfabetização em informação e comunicação em saúde, redes e mídias sociais, ensino à distância, educomunicação e metodologias qualitativas. E a Catarine, bem conhecida de vocês, é nossa vice-coordenadora e membro fundador da Rebraus desde 2019. É docente permanente dos programas de pós-graduação em enfermagem e saúde coletiva da UNB. É líder do grupo interdisciplinar de pesquisa em letramento em saúde, o GIPELS, membro da International Health Literacy Association desde 2020 e da Rede Brasil de Gestão de Informação e Tradução do Conhecimento em Saúde. E aí, gente, tudo bem? Bem-vinda, Natália, bem-vinda, Catarine. Oi, Helena. Oi, pessoal. Muito bom estar aqui novamente. Oi, eu agradeço o convite da Rebral, da Helena e da Karine, para poder participar desse podcast. Obrigada, Natália. Catarine, faz um tempinho já, né? Nós temos um monte de episódios com você, mas esse aí de agora já fazia um tempinho que você tinha estado ausente, né? Eu acho que essa temporada que a gente está agora, eu não participei tanto, né? Vim dar um descanso para os ouvintes, né? Trazer convidados para a gente diversificar o podcast. É, mas você tem sido eu acho até desagradável a gente falar isso, bombril, né? Mas é quase um bombril, né? Uma mil e uma utilidades dentro da Rebraus e fora da Rebraus nessa luta aí pelo letramento em saúde, né? Porque você tem trabalhado em vários setores, em várias áreas, você está disparando em vários momentos. Eu acredito que está contribuindo bastante para esse crescimento nacional do letramento em saúde e até para colocar o letramento em saúde no mapa internacional, né, a partir do Brasil, né. Bom, eu vou começar com a Natália, né, Catarina, você já é nossa mesmo, não tem importância que fique em segundo lugar na entrevista. Eu vou começar com a Natália. Natália, o que que motivou a criação desse projeto ProLeme e por que que a saúde menstrual precisa ser discutida nas escolas públicas do Distrito Federal? E uma curiosidade também é o que é a escola cidadã? Foi pensada apenas para o ProLeme? Helena, primeiro eu vou contextualizar, né? Vou começar a te responder, Helena, de trás para frente, porque tudo começa com Escola Cidadã. Escola Cidadã é um projeto de extensão da Universidade de Brasília, que é desenvolvido pelo Laboratório ECOS, de Educação, Informação e Comunicação em Saúde. Ele surgiu, ele nasceu, na verdade, em 2019, quando a gente estava ali no auge da pandemia. A gente identificou as necessidades da população. O Escola Cidadã, ele nasce de uma necessidade coletiva, porque nós identificamos que no meio daquela infodemia, né, que é aquele boom de informações, onde a gente não sabia em que confiar, em que fonte acreditar, eram notícias muito iniciais ainda, né, tudo começando. Então, nós identificamos a necessidade de levar a informação para a população de uma maneira mais fácil, digamos assim, mais fluida, né? Então, o Escola Cidadã nasceu nesse período por meio de cartas, quando tinham as maiores dúvidas, né? Ah, eu posso levar o meu pet para tomar banho sem colocar a minha vida ou a vida do meu bichinho em perigo? E aí nós buscávamos especialistas que respondiam essas questões, que estavam estudando sobre aquilo também na época,
para responder essas perguntas que surgiam no dia a dia. Então, a gente fazia esses cards ou até mesmo vídeos para circular no WhatsApp das pessoas. E dentro desse período, nós fizemos um plano de comunicação de risco, onde nós buscamos pessoas que estavam vivendo, né, é, na linha de frente, né, digamos assim, principalmente atuando diretamente com a população para eles contarem como estava sendo aquela experiência. Então, no nosso plano de comunicação, tem personas como uma bombeira, que era amiga nossa na época, um médico que estavam atuando diretamente, e eles falando das inquietações que eles tinham enquanto profissionais da saúde e enquanto pessoas, que eles tinham os medos, só que a população também não estava vendo os medos. Tanto que nesse período a gente viu várias notícias, né, de profissionais da saúde que foram quase que eliminados das suas comunidades, porque aquela comunidade tinha medo quando aquele profissional voltava, e que no final das contas aquela pessoa só precisava de um acolhimento. Então a gente também levou essas narrativas para as pessoas, para elas se sensibilizarem de que esses profissionais estavam atuando ali para o nosso bem, mas que além de profissionais, eles também são pessoas, têm seus familiares, têm as pessoas que os amam. Então, o Escola Cidadã começou nesse período. Quando a gente foi retornando, né, às atividades presenciais, a gente viu que o Escola Cidadã não poderia parar, porque a necessidade da comunidade é muito grande. Dentro da academia, a gente tem, eu brinco até em turma que é uma mania até feia. A gente sempre tenta sempre dialogar com os pares, mas a gente muitas vezes deixa de dar um retorno para a comunidade. Então, o Escola Cidadã, enquanto um projeto de extensão, ele tem esse pilar, né, muito mais forte de dar esse retorno para a comunidade numa linguagem mais palpável, mais direta, mais dinâmica. Não é com artigo que eu vou conseguir levar uma informação para uma comunidade periférica. É por meio de práticas, por meio de oficinas que eu consiga envolvê-los. Então, o Escola Cidadã nasceu nesse período, e aí a gente vai desenvolvendo várias atividades, e dentro desse período nasceu o Proleme, com a pauta do saúde menstrual. Era uma pauta que, inclusive, emergiu da própria periferia, né, das comunidades nas quais a gente frequenta, porque as pessoas têm muitas dúvidas. E ainda é um tabu muito grande falar sobre saúde menstrual, falar sobre sexualidade, essas coisas que envolvem o nosso corpo. Às vezes a gente acha, nossa, mas é tão fácil hoje ter acesso à informação, mas que tipo de informação que essas pessoas estão buscando? Aonde elas estão buscando? E aí, quando chega, né, as pessoas da universidade dispostas a dialogar, e a gente tem essa prática dentro da Escola Cidadã, não é uma pedagogia bancária, a gente não está ali para falar e eles somente escutarem. Eles fazem parte dessa construção. Então, desde a definição do tema que a gente vai dialogar, a gente, claro, né, tem os nossos temas centrais, mas a gente também leva as respostas que eles estão buscando. Então, dentro do Escola Cidadã, nasceu o Proleme, que é uma necessidade da comunidade, porque quando a gente vai começar a fazer as nossas atividades, a gente faz processo de escuta ativa com todos eles. Então, a gente começa um diálogo, apresentando alguns temas, e aí a gente pergunta, o que vocês gostariam de conversar sobre? E dentro disso aparecem vários temas, saúde mental, uso de álcool e outras drogas, sobre câncer tem surgido muito, e a gente trabalha em diversas comunidades, desde o ambiente escolar ou até mesmo nas unidades de saúde, mas em territórios que queiram nos receber. Aqui em Brasília, principalmente, a gente vê muito ponto de encontro comunitário, mobilizações de líderes. E esses líderes fazem essas articulações. Então, tem uma quadra, a gente faz ação da Escola Cidadã, de fazer essa escuta. Então, o problema ele nasce dessa necessidade e ele tem um ponto positivo para a execução, porque é uma necessidade também da bancada parlamentar. Esse projeto, especificamente o problema, ele conta com o financiamento de emenda parlamentar da senadora, a Leila, que identificou também essa lacuna e principalmente com foco em saúde da mulher. E dentro do projeto, a gente viu que as dúvidas são gigantescas, desde por que que o meu sangue sai menos e o da minha amiguinha sai mais. Será que tem alguma coisa errada? Muitas não conseguem nem dialogar. E aí, quando a gente entra, esse projeto especificamente do Proleme, a gente tem executado dentro das escolas de ensino médio fundamental, aqui em Brasília. E quando a gente entra,
por incrível que pareça, os meninos se sentem muito mais abertos a dialogar e conhecer sobre a temática do que as meninas. Elas se mostram muito retraídas, com vergonha também, de às vezes se sentem expostas, né, por passarem por aquelas situações, mas eu acho que o grande marco, né, do problema é exatamente isso, porque a gente não faz um processo de exclusão, a gente não separa os meninos das meninas para dialogar sobre isso, porque a gente quer que os rapazes também entendam como funciona esse processo na vida das mulheres, como acolhê-las, como respeitá-las durante esse momento e o que que eles podem fazer, né? De uma certa maneira, é necessário normalizar esse processo, né, da menarca na mulher e que muitas vezes não é dialogado, nem em casa, nem nos ambientes, sejam escolares ou outros. Então, o problema dessa necessidade está dentro do Escola Cidadã e a gente tem várias fases aí da Escola Cidadã. E casa muito com o que o laboratório hoje trabalha, que é a desinformação em saúde, o letramento. Então, a gente acaba fazendo quase que uma colcha de retalhos, onde os projetos vão se encontrando com os outros, para dar sequência. Ah, legal. Então, o Proleme, ele é ele tá, deixa eu ver se eu entendi direito. O Proleme, ele está dentro da escola da proposta da escola cidadã. Ele especificamente, Proleme, é para a saúde menstrual, é isso? Isso, o problema está dentro do Escola Cidadã. O Escola Cidadã a gente fala que é um projeto matriz, né? Que é o projeto mãe, onde tudo começou. E aí, dentro desse projeto matriz, a gente tem algumas linhas de pesquisa. Atualmente, a gente está com o PROLEM, que é saúde menstrual, que tem um grupo de professores, bolsistas, pesquisadores atuando. E nessa fase, a gente também tem um outro que trabalha com arbovirose, dengue, zika e chikungunya, direto na comunidade, que também são outros professores envolvidos, outros grupos, e também fruto de emendas parlamentares. Então, dentro do Escola Cidadã, a gente brinca que tem as caixinhas. Então, cada caixinha trabalha com um tema. A gente já trabalhou dentro dele poderes locais, dando voz para as lideranças comunitárias, para falarem um pouco da história das construções das regiões administrativas do DF, e também sobre desinformação. Como a gente nota, né, que a desinformação é o grande mal do século, a gente já tem dados que comprovam que a gente vai sofrer com o impacto da desinformação até 2030. Então, a gente tentou mesclar a saúde menstrual e a arbovirose, que são os nossos temas centrais hoje, com a desinformação. E a gente nota que tem muita coisa. A gente, né, no dia a dia a gente fala, nossa, mas isso é tão comum, é uma, uma resposta tão fácil, mas não é fácil para todo mundo. A professora Catarina até fala em sala, né? O que é óbvio para você pode não ser óbvio para o outro. Então, é exatamente isso que a gente encontra quando essa temática de saúde menstrual apareceu nas nossas vidas, porque a gente não imaginava. E por incrível que pareça, em uma das últimas ações que nós fizemos em 2025, numa comunidade no Sol Nascente, aqui na Ceilândia, na região administrativa, para os ouvintes que não conhecem o DF, né, como ele é geograficamente estruturado, nós estávamos em uma oficina com a comunidade e pessoas mais velhas. Não eram os jovens adolescentes ali começando a sua fase menstrual nem nada. Mas elas pediram para a gente levar a temática de saúde menstrual, porque elas tinham muitas dúvidas. E agora, né, claro que cada fase da mulher é uma fase, mas as dúvidas que provavelmente estejam surgindo nelas, seja sobre a menopausa, seja como acontece. Muitas mulheres acham que depois de um certo período não engravidam mais. Então, isso tudo também a gente precisa alertar. E o mais legal do saúde menstrual, né, do ProLeme, dentro do Escola Cidadã, é que a gente faz construções com a comunidade. Então, além da gente levar o tema, a gente pede que eles construam como que a gente vai devolver essas informações para outras comunidades. Super legal, super legal. Você falou que pega ensino, médio e fundamental, vocês começam com o projeto, não na primeira série, né, talvez na terceira, quarta série do fundamental? São Ou vocês mais vão em desde o séries, começo? são mais em séries finais. Porém, a gente sempre trabalha muito com a necessidade da escola.
Então, como a escola, né, aquele núcleo docente, professores, coordenadores, diretores, eles estão em mais contato com os jovens, com as crianças e adolescentes, eles identificam quais são os diálogos também que estão emergindo ali. Ou então, nesse primeiro contato que o nosso grupo faz, a gente já conversa. Mesmo que a gente entre numa série inicial, a gente busca conhecer quais são as curiosidades. Porque nesses anos iniciais, a gente pode falar como funciona o corpo, o organismo, falar que é um momento que vai acontecer. Até porque hoje a gente vê as meninas e mulheres menstruando cada vez mais cedo. Uma coisa que antes, né, era comum aos 12, 13, 15 anos, hoje não. Hoje a gente vê que as meninas estão menstruando aos 9. Então, a gente também já começa a fazer essa inserção até para mostrar, ó, isso vai acontecer com você em algum momento da sua vida e é normal, tá tudo bem. Então, que você sinta essa abertura para dialogar com seus pais ou com o responsável e principalmente buscar ajuda com os profissionais da saúde que estão aptos a isso. Então, a gente sempre tenta adaptar a metodologia para a série, né, ou para o ano que a gente vai trabalhar. Não dá para a gente falar sobre menopausa já de cara, né, sendo o primeiro tema, com alunos de anos iniciais ou até mesmo ensino médio. Claro que a gente aborda para falar que também é uma fase da vida delas, que elas vão viver, mas a gente vai adaptando essa metodologia para cada faixa etária, para cada série. E eu, além de sanitarista e pedagoga, eu sou mãe, então, e mãe de menina. Então, hoje mesmo eu tento conversar com a minha filha. Minha filha tem 4 anos. Então, ela vê que eu passo por esse processo e eu tento já falar com ela também. E quando ela ficar maiorzinha, ela também vai passar por isso. Tento explicar que é um processo de limpeza do nosso organismo, que é necessário. Então, a gente sempre vai adaptando os diálogos conforme a idade e o meio também que essas pessoas estão inseridas. Eu perguntei também por uma curiosidade pessoal, porque eu tenho 2 netos que moram nos Estados Unidos e a netinha tem 11 anos. E eu perguntei se essas temáticas estavam sendo enfocadas na escola, mas não estão. Eles não estão tendo esse tipo de abordagem, né, e é uma falha, né, eu acho, porque precisa, né. Aí eu acho que as escolas deveriam buscar setores que pudessem fazer essa abordagem e completar mais essa educação em saúde, né, desse pessoal mais jovem, né, 11, 12 anos, né, ela tem 11, né, 11, 12 anos, 10 anos, como você disse, né, o processo elas acabam aprendendo na marra, né, de repente, porque apareceu, né, menstruou e aí pronto, nunca ouviu falar naquilo, apareceu e aí ela vai ter que aprender na urgência, né. É esse que é o grande problema, né. Bom, nós tivemos uma reunião também recente com a Unesco, que é uma das parceiras do laboratório, e nós estávamos com um professor pesquisador, se eu não me engano, ele era da China, e ele falava que quando era abordado, e ele estava trabalhando com essa pauta de saúde menstrual, porque lá culturalmente, quando eles vão falar sobre isso, eles tiram os meninos de sala, os meninos vão para a quadra jogar bola, enquanto as meninas ficam na sala, e a temática é abordada em questão de 10 minutos, no máximo. Eu falei, como que você fala sobre isso? Um processo que vai na vida das meninas e das mulheres, com elas o resto da vida, em 10 minutos. E não tem esse diálogo em casa, porque a gente ainda vê que é um tabu muito grande. As pessoas têm receio, não só o receio, também, dependendo, né, tem a questão do acesso à informação. Ah, como é que eu vou orientar aquela pessoa se eu não tive a orientação e eu não sei como orientá-la? Eu não sei o que é certo ou o que não é. Então, a gente também reforça sempre a importância de buscar um profissional da saúde para que eles estabeleçam esse vínculo. Algumas outras pesquisas até relatam que os jovens eles acabam não tendo esse vínculo, né, com a unidade de saúde por vergonha, de medo de se exporem, mas a gente tenta mostrar para eles que não, que aqueles profissionais estão ali para ajudá-los, que eles estão para orientá-los e buscar as informações necessárias conforme cada necessidade. E aí, Helena, igual você disse, né, eles acabam aprendendo na prática. E nessa de aprender na prática é onde a gente encontra os maiores erros. É uma compartilhando um remédio que usa, sem uma prescrição médica, sem uma orientação, que pode acarretar em outros
né, outros problemas, porque é necessário fazer exames, é necessário fazer um acompanhamento. Então, assim, é muito delicado essa parte de, vou trocar informações aqui com a minha amiguinha, mas a minha amiguinha está na mesma época que eu. O que que a minha amiguinha tem de propriedade, né, para falar, além do que ela também está vivendo? Claro que às vezes uma família ou uma pessoa tem mais acesso à informação e busca essas informações que podem ser compartilhadas ali. Mas isso é muito difícil. Exato, exato. Bom, deixar você tomar uma água e vou passar para a Catarine. Bom, Catarine, é a primeira vez que a gente está falando de letramento em saúde menstrual aqui, né? Então, diz aí pra gente, né? Fala um pouco do tema, fala o que, que a gente já tem de coisa que já está sendo feita, que já utiliza. Olá, Helena, mais uma vez obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui conversando com vocês sobre assuntos extremamente relevantes. Eu acho que é a primeira vez que a gente traz aqui no podcast mesmo o termo, né, letramento em saúde menstrual. E aí quando a gente vai pesquisar, né, a Nath falou muito bem, né, que está dentro do escopo do Escola Cidadã e trabalha com comunicação em saúde. E aí eu tenho trazido o letramento como esse elemento que é o moderador. E quando veio a caixinha do Proleme, né, para a gente trabalhar, a gente foi atrás, a gente foi pesquisar sobre o assunto e falou, olha, tem letramento em saúde menstrual, por que, que a gente não pensa nesse aspecto, né? E aí eu fui procurar o que tinha, né, de literatura, e por incrível que pareça, já tem algumas coisas de intervenção produzidas, inclusive na escola, Helena, estudos australianos, estudos na Etiópia, que trabalham com essa questão de saúde menstrual, trazendo o letramento como esse aspecto mediador, de enfrentamento à desinformação, né, em saúde, especialmente saúde menstrual. E aí, procurando as definições, a gente tem que ele é visto também como um subcomponente do letramento. Então, ele tem todo esse arcabouço do letramento, de acesso, compreensão, avaliação e uso, num contexto específico da saúde menstrual. Então, uma das primeiras definições que foram feitas, né, foi em 2019. Depois eu até posso te mandar, Helena, para colocar o artigo de referência para quem tem interesse. Eu sei que tem muita gente que trabalha com saúde da mulher e criança também, focando no aspecto menstrual. E aí eles trazem essa definição, que é esse conhecimento, habilidade, compreensão dos fatores que são anatômicos e biológicos da menstruação, para que a mulher consiga se cuidar durante esse período, né, nessas tarefas, inclusive a higiene menstrual. Quando eu vi esse conceito, e aí a proposta, né, de trabalhar a saúde menstrual dentro do Proleme, eu falei, pronto, achamos o eixo em que o letramento pode trabalhar. Porque, como a Nath falou, existe uma série de estigmas, né? Essa questão do adolescente, absenteísmo na sala de aula de meninas que não vão porque tem um fluxo muito intenso e isso acaba impactando no aspecto escolar, né, dessas garotas. E a gente tem o programa, né, de promoção e proteção da saúde e dignidade menstrual do próprio Ministério. Então, casamos tudo juntos, fizemos esse bolo aí, falou, vamos trabalhar numa perspectiva de letramento em saúde menstrual dentro das escolas, né, trazendo esse enfrentamento à desinformação. Então, a gente fez esse escopo do projeto, a Nath traz que é o projeto de extensão, mas a gente também tem uma veia da pesquisa. Eu falei, Nath, Valéria, né, que é a coordenadora geral, falou assim, vamos também aproveitar o momento para gerar evidências, não que a extensão não gere, né, mas para que a gente dê visibilidade em pesquisa, porque é um assunto que ainda não está sendo tão explorado no Brasil, no aspecto, né, do nosso nicho de letramento, ainda caminha, né, algumas ações. E aí a gente, quando a Nath traz, né, Helena, me fez lembrar muito daquilo que a gente vem batendo aqui no podcast, né, trabalhando aqui dentro do podcast, que são essas escolas promotoras de saúde, essas escolas como organizações letradas em saúde, e a importância da gente estar promovendo isso nesses ambientes, né, que são ambientes formadores, são ambientes em que a criança e o adolescente passa uma boa parte da sua vida ali naquele meio, e é um momento oportuno da gente trabalhar sobre esses assuntos que são sensíveis, que muitas vezes existe uma série de medos e receios de como abordar, e aí, como a Nath traz, a abordagem do fundamental é totalmente diferente da abordagem do ensino médio, então a gente está tendo esse cuidado, né, de pensar nessas estratégias de como trabalhar, né? Isso. E é um negócio interessante, né? A comunidade ela traz demandas, né?
E a gente não espera que sejam essas e sim, não num contexto de letramento em saúde e nem num contexto de pesquisa, mas, por exemplo, você pega a experiência nacional aqui mesmo né, nossa, do Rio Grande do Sul, com as garotas de vermelho, foi uma coisa espontânea que saiu da sala de aula, porque exatamente isso que você falou, as alunas estavam deixando de ir para a aula, as próprias alunas, se preocuparam com isso, foram buscar uma professora e pediram para ser desenvolvido um projeto dentro da escola, né. Não tinha no início, não sei agora, né, no início não tinha nenhuma academia por trás, né, mas elas foram e criaram materiais e ganharam foram convidadas internacionalmente, ganharam prêmios com isso, quer dizer, é uma coisa que veio totalmente, da cabeça delas, né, elas é que procuraram o professor, né. Então, realmente mostra que é um assunto que demanda mesmo que a gente se envolva, que o profissional de saúde se envolva, porque é uma necessidade realmente que elas sentem, né. E é como a Natália tinha dito, eu acho que é fundamental a presença dos meninos junto, porque eles convivem com as meninas, então eles precisam entender determinadas coisas que acontecem no corpo das meninas, e sensações, alterações emocionais, eles têm que entender também para conviver bem com isso, né. Então é super interessante essa iniciativa de vocês, né. E aí eu vou de novo para você agora, Natália. Eu sei que o projeto vai utilizar o processo Ofélia, né. O processo Ofélia já foi falado aqui, eu vou colocar na descrição do episódio, a própria Catarina apresentou o que que era o Ofélia, isso lá em 2021, eu vou colocar a data do episódio aqui, para quem quiser escutar, ler mais sobre escutar. Vai ter também um relato de experiência que é seu mesmo, né, Catarine, lá em Manaus, então a gente já vai Sim. colocar na descrição do episódio também que vocês usaram o Ofélia, modificado, né. Então agora, Natália, eu vou com você de novo, e aí eu queria ver, assim, vocês vão usar o processo Ofélia. E aí, me conta, para além das oficinas de codesign, que é previsto no processo Ofélia, há outra frente que o projeto esteja atuando? Temos, a gente tem algumas linhas que a gente trabalha dentro do projeto, né? Entre eles, principalmente a inclusão dessa temática dentro da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Se a gente tiver ouvintes aí da área da pedagogia, vai entender bem do que a gente está falando, porque isso foi até um dos eixos que nós notamos no início da pesquisa. Antes de iniciar, a gente fez essa busca dentro da BNCC para saber em qual fase e como que era abordado sobre saúde menstrual. E nós identificamos que não era abordado. E, assim, um tema extremamente necessário e essencial. Então, dentro do projeto, a gente tem um núcleo, né, um grupo de pedagogas que estão atuando diretamente com essa proposta de plano de aula. Todas as aulas, né, seja em ensinos iniciais ou até mesmo no ensino superior, a gente precisa fazer um planejamento prévio. Para quem não sabe como que é o processo, né, não conhece como que é ser docente, a gente precisa pensar desde o início, da entrada dos alunos em sala até o final. E aí, quando a gente dialoga com alguns professores, eles falam: eu não abordo sobre esse tema porque eu não sei como casar saúde menstrual com a disciplina de geografia. Isso sempre acaba ficando mais centralizado na parte, né, de ciências e biologia. Então, esse núcleo pedagógico está fazendo proposta para todos os anos, todas as séries e também para todas as disciplinas de como eles podem trabalhar a saúde menstrual dentro da geografia, dentro da história, não centralizando só na biologia e nas ciências. Então, uma das vertentes, né, que o projeto está trazendo é esse plano para que seja executado. Não é um plano que vai ser engessado. Então, é uma sugestão para que os professores, né, que estão inseridos nos ambientes escolares, eles tenham ali e vejam a possibilidade. A gente entende que a rotina também é muito extensa, né? Tudo muito rápido, tudo muito corrido. Então, parar para pensar, às vezes, buscar metodologias ativas, outras abordagens para trabalhar sobre essa temática requer tempo, requer estudo. E é isso que a gente já está fazendo. A gente está buscando metodologias ativas, assim como a Ofélia. A gente também busca outras metodologias para aplicar e sugerir para os professores.
Então, quando a gente entra para fazer o Proleme, não é só com as meninas, com os meninos, não é só com os alunos. Os professores também acabam se envolvendo, né? A escola toda se envolve, porque é necessário que tenha uma sequência. Esse diálogo sobre saúde menstrual não deve ficar só com os alunos ali em momentos pontuais. Os professores também podem puxar esses diálogos. E a gente notou que algumas escolas hoje já vêm desenvolvendo projetos. A gente sabe que hoje um dos motivos, né, de evasão escolar, principalmente das meninas, é pela falta de absorvente, como vocês mencionaram. Então, algumas escolas já fizeram, já adaptaram as suas caixinhas para colocar o absorvente à disposição daquelas meninas, porque, assim, é possível, né, ir para a escola tendo um suporte que a escola dê. E isso, gente, não é uma realidade só das meninas, mulheres das escolas de ensino médio. Até hoje, na universidade, a gente também se depara com esse cenário. E uma das coisas que o projeto também busca é levar informação para essas pessoas. Hoje, com o programa Dignidade Menstrual, né, feita pelo governo e em apoio aí com o Ministério da Saúde, tem a distribuição dos absorventes. Antes era mais restrito, né, que eram só nas farmácias, e aí a gente já identificava uma dificuldade muito grande de acesso, porque tinha que ter registro no CadÚnico, no SouGov, várias outras plataformas, sem contar até o acesso dessa pessoa na farmácia, porque eram farmácias mais específicas, né? Hoje a gente conseguiu ampliar, hoje as unidades de saúde também fazem essa distribuição, e muitas das pessoas não sabem, elas não conhecem o programa, elas entendem dignidade menstrual ou pobreza menstrual, principalmente. A gente pergunta nos primeiros encontros: você sabe o que é pobreza menstrual? Por incrível que pareça, acho que mais de 80% fala que entende, né, pobreza menstrual como menstruar pouco. Sendo que não é isso, né? É o acesso à informação, é o acesso a esses dispositivos, a essas tecnologias. Então, até isso, o projeto também tem buscado. A gente montou um guia todo passo a passo do que essas pessoas precisam fazer, como elas se registram no CadÚnico, como fazem seu cadastro no SouGov, para terem acesso aos seus absorventes e retirarem na unidade de saúde mais próxima, né? Então, isso a gente também vem estruturando, e o projeto eu acho que eu sou suspeita porque eu amo todos os projetos do Escola Cidadã, amo Escola Cidadã, mas a gente levar essas informações e ver que essas meninas também passam a ser multiplicadoras, porque muitas das casas têm a mãe que também está em período menstrual, tem uma irmã, uma tia, uma prima, ou até mesmo uma vizinha, e que também não tem acesso a essa informação. Então, quando elas recebem essas informações dentro do ambiente escolar, identificam que são fontes seguras, que a gente não está lá para impor informação, mas a gente está lá para construir um diálogo. Por isso até que a gente fala, né, nas escolas, quando a gente vai fazer pactuação, a gente sempre precisa de mais de 2 encontros, porque o primeiro é só aproximação, a gente sequer fala sobre menstruação, porque primeira vez que a gente está conhecendo aquelas pessoas, como que no primeiro contato eu já vou perguntar uma coisa tão íntima, né? Então, a gente tenta se aproximar e aos pouquinhos a gente vai estabelecendo um vínculo com elas para abordar sobre isso e elas serem multiplicadoras dessas informações. E o interessante do projeto, e aí vou contar uma novidade para todos vocês, para os ouvintes também, é que dentro desse projeto, pensando nesse acesso, nós montamos um kit para dar uma devolutiva também. É muito mais interessante quando você, além do conhecimento, você ganha um mimozinho, né? A gente gosta de ganhar coisa, a gente gosta de ser presenteado. Então, nós montamos dentro do projeto uma necessaire, uma bolsinha, onde as meninas que estão participando conosco do projeto, a gente cria essa relação, a gente fica 1 ano nas escolas, então é um vínculo aí muito forte. E elas vão ganhar essa bolsinha que dentro dele vai ter um absorvente e nós desenvolvemos como se fosse uma cartilha. Não é uma cartilha tradicional, porque a parte inicial ela é informativa, né, falando do fluxo, a coloração do sangue, explicando alguns mitos também, desmistificando, né, algumas informações. E ao final, nós fizemos um calendário semelhante àqueles aplicativos que a gente tem nos celulares que controlam, né, o ciclo menstrual, só que a gente pensou, nem todo mundo tem acesso a um celular, nem todo mundo tem acesso a esses aplicativos, e
às vezes, né, não é uma prioridade. Então, nessa caderneta, nós colocamos um calendário que lá elas conseguem registrar o dia que a menstruação desceu, como foi o fluxo, como que elas estão se sentindo, colocando observações e até para ajudar os profissionais da saúde que possam vir a acompanhá-las posteriormente. Porque se você perguntar normalmente, né, eu lembro que quando eu era jovem, pelo menos, perguntasse, qual foi a última vez que você menstruou? Eu ficava perdida nas datas. Mas quando você registra aquilo, e isso é muito importante para saber, né, de quanto em quanto tempo está vindo seu ciclo, se está sendo um ciclo normal ou não, como que tem sido esse processo. E aí as meninas registrando isso nessa caderneta, fica muito mais fácil até para o profissional orientá-las. Então, eu acho que a grande cartada do projeto ao final é essa devolução que a gente dá para a comunidade, principalmente incentivando esse vínculo da população, dessas pessoas jovens, com a unidade de saúde. Porque aí sim começa a se criar um vínculo, é a nossa porta de entrada, é o nosso primeiro contato em relação à saúde, e que a gente precisa entender que a unidade de saúde não é só para emergências ou só para necessidades pontuais, mas é para um contato contínuo. Ela é para promoção e prevenção da saúde. Né? Para questões de emergências, a gente tem outras unidades, mas é necessário que se crie essa relação a longo prazo aí com essas instituições. É fundamental isso mesmo, Natália, certíssimo, porque as pessoas, infelizmente, buscam as unidades com propostas curativas, né? Eu estou com um problema X, eu vou lá, né? E não era para ser assim, né? Agora você falou do professor, e aí eu venho perguntando. Você falou que os professores querem falar, mas não se sentem seguros, porque não sabem o que ou como. Vocês estão dentro do problema e vocês têm um trabalho de envolvimento, capacitação da turma dos professores para fazer aquilo que você falou, que não se ativesse apenas a professores de ciências e biologia? A gente, a gente vem trabalhando também com os professores, tanto que o nosso primeiro contato na escola são com os professores e diretores, que a gente já apresenta também para eles os planos. Então, conforme a abertura da escola também, a gente faz oficinas com eles, a gente tem dentro do Escola Cidadã um suporte que é voltado para os professores. Por exemplo, tem uma fonoaudióloga na nossa equipe hoje, que ela atua diretamente com os professores para trabalhar a voz, postura, cansaço vocal. Então, a gente também faz a proposta de oficinas metodológicas, e aí vai muito da necessidade deles, né? Por exemplo, tem escola que fala, eu precisava realizar com os professores uma oficina de podcast. A gente vai atrás de pessoas que trabalhem com podcast, que possam atuar diretamente com os professores, ensinando a metodologia, ensinando como fazer. Então, a gente busca, né, sempre colocá-los no meio desse processo, tanto que na hora da sala de aula que a gente está lá, os professores não saem, a gente pede para eles ficarem também, porque às vezes, né, tem já um grupo da universidade aqui, não precisa de mim para compartilhar e talvez participar desse momento. Mas não, a gente faz questão de envolvê-los, porque precisa, né, dessa construção. Então, a gente sempre pensa nas ações envolvendo os professores e envolvendo os alunos, tanto que a gente, quando vai nas escolas, a gente tenta buscar um ponto focal, né, de professores que façam essa articulação muito próxima conosco. A gente teve uma surpresa esse ano que em uma das escolas que nós atuamos, o professor era também enfermeiro. Então, ele identificava fortemente essa necessidade, a importância do tema, ele participava muito fortemente, e isso é legal porque quando a gente participou da primeira reunião, eles já tinham uma segurança muito maior em falar sobre menstruação, né, dentro de sala, mas outros professores do sexo masculino, quando a gente falou a nossa pauta que a gente iria trabalhar, que era saúde menstrual, eles falaram, graças a Deus, que bom que vocês chegaram, porque eu não me sinto à vontade para falar sobre isso dentro de sala de aula e com tantas meninas ali, eu não me sinto bem. Então, acaba que a gente também faz essa preparação com eles, porque é essencial. Muitas das vezes, né, na nossa ausência em campo, infelizmente a equipe do Escola Cidadã não consegue estar em todas as escolas do Distrito Federal,
mas nas nossas ausências, quem vira uma pessoa de referência, né, para tirar dúvidas, para buscar informações, é o professor. E é até mesmo um vínculo, porque são eles que estão todos os dias ali em sala, são eles que recebem muitas das lamúrias, muitas das angústias desses jovens. Então a gente também faz esse preparo com eles. É. E é interessante, você falou agora há pouco da geografia, né? Como é que você vai engajar o tema na aula de geografia? Você sabe que eu estava fazendo as contas enquanto você estava falando, faz 22 anos eu fiz uma pesquisa. Na época eu não pensava em letramento, porque eu comecei a trabalhar com letramento em 2009, isso aí foi em 2003. Em 2003, eu fiz uma pesquisa financiada que era para ensinar o guia alimentar brasileiro, que na época era outro guia, não é o guia que nós temos hoje, mas ele era todo quantitativo, né, com número de porções por dia e tudo mais. Então, eu fiz uma capacitação com professores para fazer isso na sala de aula. E eu acho engraçado que a gente estava pensando em botar só professor de ciências e biologia. E as escolas disseram que não, que tinha professor interessado em ir. E a gente tentou fazer uma metodologia um pouco mais participativa, né? Na época a gente não tinha tanta noção do que é uma metodologia ativa, né? E a gente tentou fazer, e a coisa que mais me surpreendeu é o professor que ele se destacou em todo o grupo, que era um professor de matemática. Ele passou a ensinar a teoria dos conjuntos totalmente voltada para grupo alimentar e alimentação, sabe? Tipos de alimentos. Então, eu achei assim super inovador, porque ele pegou todos os conhecimentos que a gente estava dando, que a gente achou que os professores das outras áreas não iam se beneficiar, mas como as escolas exigiram que eles participassem, nós permitimos, porque o projeto só previa ciências e biologia, entendeu? E aí, quando eles vieram, eles trouxeram o professor de história também, sabe? Resgatando o papel de alimento, desde quando que, por exemplo, a banana é considerada favorável à saúde ou não. Então, são coisas tão interessantes que acabou que a gente se surpreendeu com os professores das outras áreas. Ou seja, tem espaço para todos trabalharem em temas que são importantes, né? Isso é super legal. Na época, realmente, eu perdi muita coisa de boa que a gente sabe hoje, né? Porque na época a gente não sabia, né? Então, a gente não sabia o que fazer de maior aproximação com a comunidade. A gente tinha aquela ação mais estanque, né? Eu sou aqui, eu estou dando aula, eu estou preparando você para falar sobre isso. Mas, assim, com o pouco que a gente sabia, a gente viu o interesse dessas outras áreas também. Acaba que, como você deu os exemplos, né? Vamos pegar professor de todo canto, né? De todas as matérias, né? Muito bom, gente. E a gente busca muito essa flexibilidade, tanto que uma das coisas que nós estamos desenvolvendo, né? Eu estou à frente da disciplina de educação em saúde na universidade e eu faço uma provocação. Eu tenho duas turmas, a primeira turma sempre da saúde coletiva e a minha segunda turma, que é muito grande, são 60 alunos, todo da enfermagem. Então eu compartilho muito das minhas angústias com a Catarine, que o Catarine, eu sei que eles estão incomodados porque no processo de formação da enfermagem é uma coisa mais metódica, né? Tem todo aquele processo, aqueles rituais que já se seguem. Na saúde coletiva, de uma certa maneira, é uma coisa mais social, mais fluida, mais dialógica. E na disciplina eu coloco os meus alunos como atividade, né, para desenvolverem jogos. E aí eles têm desenvolvido jogos sobre saúde menstrual, e aí eles vão para as escolas que a gente também está atuando para fazer um processo de escuta, porque eles também precisam se aproximar daqueles alunos que estão na escola, mas quando eles chegam com jogos sobre saúde menstrual, sobre arboviroses, esse último semestre eu tive jogos sobre o cigarro eletrônico. Então, são temas que estão ali, né, que fazem parte do cotidiano dos jovens, que a gente leva a informação de uma maneira muito mais leve. E aí, até mesmo enquanto profissionais, eu vejo que eles saem com outra cabeça. Não é que a gente não pode fazer palestras, não é que a gente não pode fazer infográficos ou panfletos, mas se a gente tem a possibilidade de trabalhar isso de uma maneira mais lúdica, mais interativa, mais participativa, assim como são esses jogos que são desenvolvidos, por que não fazer? Claro, são muito mais trabalhosos, exigem mais tempo, mais dedicação. Então, também é uma oportunidade, porque a gente já leva isso pronto para os professores das escolas. A gente fala, ó, dentro do projeto, a gente tem esses jogos que estão à disposição da escola.
Então, alguns dos jogos, inclusive, já estão ficando nas escolas que a gente tem atuado, para que eles continuem jogando e abordando sobre esse tema. Então, assim, tem sido muito incrível, porque a adesão acaba sendo desde o pessoal da limpeza até a direção, porque precisa de uma adesão coletiva. Só a gente lá falando sobre, tentando mobilizar o grupo de alunos, não é possível. Exatamente, exatamente. E aí eu vou então em rumo para o encerramento, né, Catarine, me diz aí, o que você pode dar de spoiler para nós aí sobre o andamento do projeto, como é que tá? Olha, acho que a Nath já deu vários spoilers aqui, né, do que a gente vai entregar, na verdade, né? Como ela comentou, o projeto ele tem essa veia da extensão bem forte, e a gente puxou também uma veia da pesquisa também nesse projeto, entendendo essa importância, como eu havia comentado. Então a gente do projeto, né, a gente se comprometeu com aproximadamente 5 escolas, mas esse número provavelmente vai aumentar, vai expandir no Distrito Federal, né? Então, a princípio, essa primeira entrega, digamos assim, dessas escolas, a gente fez em 2 escolas de ensino fundamental em regiões distintas do Distrito Federal e uma escola do ensino médio. Agora, no início do ano, a gente vai para outra escola do ensino médio, mas antes de ir para essa escola, a gente vai aplicar alguns questionários que já faz parte da veia da pesquisa, questionários de avaliação de letramento, né, com escalas validadas, que talvez daqui a pouco vou dar um spoiler de um novo podcast para você, tá, Helena, dessa escala que foi validada para adolescente, e uma escala de necessidade de realidade menstrual. Então, depois que a gente aplicar isso nessa amostra de mulheres e meninas, a gente vai fazer a oficina para não gerar nenhum viés logo após. E aí vamos expandir mais para uma escola de ensino fundamental também, que já está pactuada para que a gente faça essas atividades. Até o final do ano, né, a gente tem outras tantas escolas para começar. Então, a gente já fez essas oficinas nessas escolas, a gente fez o guia de bolso, que é o fluxo livre, né, que a Nath falou. Então, o fluxo livre ele foi todo pensado nessa estrutura de linguagem, de como a gente vai colocar os calendários, com emojis no final, para elas identificarem a questão da emoção durante o ciclo menstrual, como elas estão sentindo. E a gente ainda tem a vontade, não sabemos se vamos ter condições de fazer, que é colocar ele num formato de aplicativo, mas o aplicativo tem que ser offline, né? Para que a gente garanta que ele tenha maior acesso daqueles meninos que fora de um ambiente que tem Wi-Fi eles consigam acessar o aplicativo. Mas isso é um plano que a gente ainda tá de stand-by. Quem sabe vai dar certo. A outra proposta a Nath falou dos jogos, e os jogos eles são extremamente interessantes quando a gente leva para trabalhar. Além dos jogos específicos de saúde menstrual, a gente leva passo-repassa, leva uma série de coisas que acaba quebrando essa coisa metódica da gente ir lá falar sobre saúde menstrual. Então, eles se envolvem muito. A ideia é que a gente faça desses jogos que foram construídos todo o processo metodológico da construção, para que a gente publique isso no e-book. Então, essa é uma outra entrega que a gente vai fazer do projeto, que é a construção desse e-book com todo o passo a passo metodológico dos jogos do saúde menstrual. A gente tem jogos de arbovirose, a gente tem jogos de várias coisas, né, dentro da Escola Cidadã, mas é especificamente com os jogos de saúde menstrual. Então, isso tudo são demandas que a gente está trabalhando para essas entregas. Além disso, a gente fez podcasts, que foi também uma demanda que veio de uma das escolas, que era trabalhar como que é a menstruação na pessoa com deficiência. Se para as mulheres, né, que não têm essa deficiência, isso já é um tabu, isso já é uma questão, né, de complexidade, a escola também sentiu essa necessidade da gente trazer um especialista para trabalhar. Suspende, né, o uso anticoncepcional, a mulher com deficiência. Como que se dá isso? Então, a gente fez uma série de podcasts também com especialista falando um pouco sobre esse assunto, né, para esclarecer sobre suspende a menstruação, como que lida. Então, isso vai também ser uma parte do que a gente vai entregar agora nos relatórios do projeto. Então, acho que é isso, né? A gente está sem falar a pesquisa no final, que é a pesquisa de mestrado de uma das alunas do laboratório, que ela vai apresentar esses dados do cruzamento de letramento com a realidade de necessidades menstruais. A gente vê como que isso funciona do ponto de vista mais hard da pesquisa, estatisticamente, como que a gente pode trabalhar isso, para além dos dados qualitativos que são riquíssimos nesse momento de interação das oficinas que a gente colhe, né? Então, a ideia é que a gente case essas duas fontes de informação que são riquíssimas e saia a produção científica que a gente possa referenciar e utilizar como
modelo para outras iniciativas. Eu acho que é isso. Se eu esqueci de alguma coisa, você me lembra, Nath? Acho que por enquanto é só. Eu acho super legal a ideia do casamento, né, da extensão com a pesquisa, porque a pesquisa é uma maneira de você dar uma visibilidade para os pares, né? Então, um trabalho tão bonito desse tem que ser realmente divulgado, né? Muito legal, gente. Estou muito entusiasmada, viu? Estou achando bacana. Vamos ver se vocês continuam vindo, viu? Quando tiver resultados, como você disse, vamos escrever, vamos validar, vamos fazer tratamento estatístico, pois aí nós estamos aqui. Vocês venham mesmo para mostrar, porque é um tema que realmente é muito inovador. Eu vou até, quando esse podcast for para o ar, esse episódio, eu vou até compartilhar no meu programa de pós-graduação em saúde coletiva da Universidade Estadual do Ceará, porque nós temos vários professores que trabalham com saúde da mulher, e eu acho que é uma ideia muito bacana essa que vocês estão desenvolvendo aí. De repente, quem sabe, eles vão trocar figurinhas com vocês, vai ser muito bom. Gente, alguma coisa mais que a gente não tenha conversado, que vocês gostariam de acrescentar? Helena, eu queria só convidar que os seguidores, né, que as pessoas que acompanham a Rebraus, acompanhem também a página de Instagram do Laboratório Ecos, é @ecos_UNB. Lá a gente coloca todas as nossas pesquisas, a gente também apresenta as metodologias que são desenvolvidas em cada um desses projetos. O nosso objetivo é realmente compartilhar tudo que a gente tem feito para que a gente brinca que a gente vai jogando as sementinhas, né? Para que elas proliferem em todos os cantos. Então, como você mencionou, né, compartilhar com os outros professores, para eles entrarem em contato, para a gente se tornar multiplicadores. A gente também está em articulação com a professora no Rio Grande do Sul, que também faz um projeto sobre saúde menstrual na UFIGS. Então, a proposta é unir essas forças, né? Então, não é que o meio acadêmico não tem que competir, não é porque eu estou trabalhando sobre essa temática que a pessoa da outra universidade que está trabalhando é meu concorrente, mas a ideia é juntar forças, unir os projetos. Eu acho que a gente fortalece ainda mais a temática. Uma das coisas que eu acabei lembrando agora também é que a gente está tentando uma parceria aqui dentro da própria universidade, porque tem uma professora que desenvolve absorventes ecológicos. Ela já faz isso em um outro projeto de extensão. A gente está tentando unir também esses projetos, porque ela ensina as meninas e mulheres a fazerem os seus absorventes. Então, levar essa metodologia também para as escolas, para que elas reproduzam isso, além da questão da conscientização ambiental e do autocuidado, pode virar até uma renda. Então, são coisas que vão se somatizando, né? Então, eu gostaria de convidar todos os da Rebraus que nos acompanham, que acompanham vocês, para também seguirem o laboratório e acompanharem um pouco mais do Escola Cidadã, do Proleme, lá nas nossas mídias. Que maravilha! Ótimo, vamos sim. Eu vou colocar aqui na descrição do episódio também o acesso, porque eles escutam, mas eles leem também na descrição. E sim, eu acho que essas parcerias que você está dizendo aí são fundamentais, né? Porque quando você junta todo mundo é que você chega a algum lugar, né? Senão fica cada um no seu quadradinho e a coisa nunca expande. Sempre o quadradinho é autolimitado, né? E aí, Catarina, Exatamente. alguma coisa? Deixa eu agradecer e dizer por que a gente demorou às vezes um pouco, porque a Natália é realmente uma pessoa fantástica, ela traz essa riqueza de informações e faz a gente pensar nesse aspecto, né, Helena, em aspectos que são muito sensíveis para quem estuda letramento, essa parte pedagógica, né, a gente brinca, né, durante as reuniões, a veia dela pedagógica já está surgindo, né, então assim, tudo ela vem com essa pegada pedagógica e eu falo, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso se tornar operacionalizável, mas no final dá tudo certo. Então, eu quero só agradecer, acho que em público, a parceria com o Laboratório Ecos. Agora eu também sou parte do Laboratório Ecos, né? Sou a mais, acho que sou uma das mais novas, né, Nath? Do laboratório. E dizer que é muito bom trabalhar, porque é justamente isso, é esse compartilhamento que a gente faz de ideias, de saberes, que faz a gente crescer. Então, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com vocês. E quem sabe daqui uns dias a gente volta de novo com alguns resultados mais concretos, digamos assim.
E estamos aqui, viu? Estamos aqui, aguardando bem entusiasmados para poder compartilhar mais coisa de vocês com o nosso pessoal. Gente, muitíssimo obrigada, então, pela sessão do tempo de vocês, né, para a gente aqui essa manhã. E eu quero também agradecer aos nossos ouvintes, eles têm realmente sustentado o nosso podcast, e isso eu sei que acontece porque a qualidade dos nossos entrevistados é cada vez melhor e cada vez mais abrangente, e isso acaba encontrando ecos nos ouvidos das pessoas que realmente querem fazer alguma coisa com letramento em saúde, né? Então, eles estão aqui também sustentando esse podcast, eu agradeço a presença deles, e estou aguardando todo mundo, inclusive vocês, para o nosso próximo episódio. Até lá, então, obrigado, gente. Até, obrigada.